Muitas comunidades de fé já se uniram para ajudar as vítimas da Covid-19. Você também pode contribuir. Faça doação ou seja voluntário. Informações: arquidiocesebh.org.br. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a esse nosso momento de oração, nesse início de semana, nessa segunda-feira. Eu sou o Padre Antônio Roberto, aqui da Paróquia Santa Clara e São Francisco, e queremos nos preparar espiritualmente para esta semana que inicia. E para hoje queremos refletir um pouquinho daquilo que foi a sexta-feira, dia de São José, esposo de Maria, foi dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. E nesta segunda-feira queremos fazer memória de São José e oferecer a Deus por ter São José como pai adotivo de Jesus. José, o pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, é um homem extraordinário no seu jeito humilde de ser, capaz de acolher o mistério e viver com ele, sempre disponível para o que Deus lhe pedia. José vivia a presença de Deus como um fato de todos os dias e um fato de todos os momentos. É por isso que ele é um modelo de homem dado à oração. E por isso, nesta noite, ele é importante para cada um de nós, para nos ajudarmos, como São José, a fazermos esse momento de oração e abrirmos o nosso coração para isso. Mesmo se não conhecemos também nenhuma palavra dita por ele. Talvez você possa aprender com José nesta noite a disponibilidade necessária para acolher a presença de Deus na tua vida. Pensa nisso nessa noite e começa assim a tua oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escuta essa passagem de hoje para o nosso momento de oração da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, depois 16 e 18, depois versículo 22. Romanos, capítulo 4. De fato, a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo não foi feita a ele ou à sua descendência, em virtude da lei, mas em virtude da justiça que provém da fé. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como graça. Assim, a promessa continua firme por toda a descendência, não só para os que provêm da lei, mas também para quem provém da fé de Abraão. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu te constituí pai de muitos povos, diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e chama à existência os que antes não existiam. Por essa razão, isso lhe foi acreditado como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo referia-se ao momento em que Abraão ia oferecer o seu único filho a Deus, e continuava a acreditar que seria pai de uma grande nação. Abraão, queridos filhos, acreditava contra toda a evidência, acreditou até o fim que seria pai de uma grande nação e foi recompensado com a paternidade de uma grande multidão. Abraão não se revoltou contra Deus, mesmo estando convencido que Deus queria uma coisa que o iria fazer sofrer muito. Para Abraão, a obediência era mais importante que a sua fidelidade e também a sua felicidade. Depois, Deus mostrou-lhe que queria a sua felicidade. Eu te pergunto nesta noite, através desse exemplo de Abraão, como é a tua relação com Deus? Quando
te aparece um sofrimento em sua vida, o que você faz? Foge do sofrimento ou encara, enfrenta? À medida que meditamos esse texto da Palavra de Deus, imagina uma comunidade cristã da antiga Roma, ao ouvir esse trecho da Carta de São Paulo, sabemos que estão reunidos em uma casa. Mas e aí? Seria uma casa rica ou pobre? Seria uma sala ou uma divisão que era praticamente toda a casa? Estariam sentados em bancos ou no chão? Te convido, ao escutar esse evangelho, essa palavra de Paulo, a tentar imaginar isso. Faça esse esforço de se colocar na cena, porque isso é importante para nós. A oração nos leva a estarmos no momento em que escutamos essa palavra de Deus, no momento desse fato. Ao acabar essa oração de hoje, pede a Deus que te prepare para o sofrimento. Há muitas pessoas que fogem do sofrimento e que atentam contra a vida humana também para fugir desse sofrimento. Conversa com Deus sobre esse assunto. Pede a Deus que te acompanhe sempre no teu sofrimento e que nunca lhe vires a cara. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma ótima semana, nesta segunda-feira que iniciamos a nossa semana. Que você tenha uma ótima noite. Descanse em paz. Coloque o coração em Deus e fique bem. Até amanhã, se Deus quiser, por este nosso mesmo canal, no mesmo horário. Fique em paz.